Bom, a regra é clara, né? Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Kim Kardashian abriu a boca pra falar groselha na televisão, cara, tomou uma invertida na internet de ninguém menos que o diretor da NASA. Só que ela não tá sozinha nessa, ok? Muita gente ainda acha que o homem não pousou na Lua. É uma teoria da conspiração e aparentemente imortal, na verdade. E aí, posou ou não posou? É isso que a gente vai analisar agora. Desde o projeto espacial Apollo da NASA até as provas que foi tudo uma fraude. Kim Kardashian tava certa? Vamos descobrir tudo nesse vídeo. Estranhos, Peter aqui. Bom, o matemático Johannes Kepler viveu entre os séculos 16 e 17 e acumulou muitas funções. Além de matemático, ele também era astrônomo, astrólogo, filósofo e ainda escrevia umas músicas, né, de vez em quando. Multitarefa mesmo, né? E o que isso tem a ver com a Lua? Muita coisa. Kepler é considerado o pai da astronomia moderna e do método científico, mas ele também é considerado o pai da ficção científica, justamente por escrever uma história que tinha viagem para a Lua. O livro Somnium foi lançado em 1634 e descrevia um rapaz da Islândia que acabava parando na Lua através de magia. Então, era um livro de fantasia? Não. Kepler descreveu matematicamente como que esse rapaz conseguia ver os movimentos da rotação da Terra, descreveu a posição das estrelas vistas da Lua, ou seja, tinha dados científicos na história. Era uma história que combinava ficção e ciência. Era a primeira história de ficção científica da história. Quase 4 séculos depois, as pessoas ainda confundem ficção e ciência, fato e boato. E a Lua tá bem no meio dessa polêmica. Vamos entender essa treta de uma vez por todas. Mas antes de a gente começar o vídeo, dá sua opinião. Pra você, o homem posou ou não posou na Lua? Quero ver sua opinião porque vai ser importante. Vamos pro vídeo. Bom, eu não preciso apresentar a Kim Kardashian pra vocês, acho que não, né? Ela é uma celebridade. Durante um bom tempo ela foi uma celebridade da internet. Ela é tão famosa que tem até um reality show só sobre a família dela, né? A The Kardashians. E foi num episódio ali do final de outubro que a Kim Kardashian apareceu tentando convencer a atriz Sarah Paulson de que o pouso do homem na Lua não era real. As duas estavam nos bastidores das gravações de uma nova série, fazendo maquiagem e tal, né? Dando os toques finais pra entrar em cena, mas já sendo filmadas pro The Kardashians, pro reality. Visualiza. 1000 assuntos pra discutir, repassar o texto, né? Falar de política, comentar um episódio de anime, sei lá, falar de namorada, eu não sei. E Kim Kardashian cisma de falar que a exploração espacial é uma mentira, que ela já viu vários artigos na internet e tal. Kim Kardashian está convencida de que nunca aconteceu. Ela chega até a citar o astronauta Buzz Aldrin, que estava lá em 1969 e supostamente teria admitido que houve fraude. Aí, ao vivaço, Kim Kardashian confere uma reportagem e Buzz Aldrin tá falando do momento mais assustador do pouso na Lua. Ué, ele foi ou não foi? Aí Kim Kardashian disse que o Buzz Aldrin tá velhinho e não sabe mais o que fala. E ela repete que não tá convencida. Fica aquele climão. Um produtor da série pergunta pra Kim Kardashian se é isso mesmo que ela pensa. O produtor sabe que tá tudo sendo filmado, sabe que esse momento pode parar no reality show. Ele quer ter certeza do que a patroa tá dizendo, concorda? Kim Kardashian manda na lata, abre aspas. I don't think we did. I think it was fake. I've seen a few videos on Buzz Aldrin talking about how it didn't happen. Agora pensa no estrago. The Kardashians é um reality show famosérrimo, né? Quisera eu ter o alcance que Kim Kardashian tem, e ela diz ali que o pouso da Lua não aconteceu. É nessa que entra a figura de Sean Duffy. E Sean Duffy eu vou ter que apresentar pra vocês, né? O cara é diretor administrativo da NASA. Sean Duffy foi pro X e rebateu Kim Kardashian. Sente só o que ele escreveu, abre aspas. Sim, Kim Kardashian, já estivemos na Lua antes, 6 vezes. E ainda melhor, o projeto Artemis está voltando para lá sob a liderança do presidente dos Estados Unidos. Ganhamos a última corrida espacial e ganharemos esta também. Kim Kardashian aceitou ser invertida? Tipo, pegou o banquinho dela e saiu de fininho? Não. Ela rebateu pro diretor da NASA perguntando o seguinte, abre aspas. Espera aí, qual é a fofoca sobre o 3 e Atlas? Mudou de assunto e jogou pra outra teoria da conspiração. Aí sim fica difícil, né? Dá pra dizer que é uma batalha praticamente perdida. Sean Duffy tem 18 mil seguidores no X, Kim Kardashian tem 72 milhões de seguidores. Sean Duffy ainda foi acusado de estar querendo chamar a atenção em cima da Kim Kardashian. É complicado, cara. É frustrante. 6 voos que pousaram na Lua, 12 astronautas que caminharam na Lua e agora isso aí. Cara, então imagina o desespero da NASA em continuar ouvindo esse tipo de comentário década após década. Bom, para entender o nível desse desespero, a gente precisa voltar no tempo. A gente precisa entender o que foi o projeto Apollo, como que ele nasceu e o que ele realizou. Então vem comigo, senta que lá vem história. Senta que a gente vai viajar primeiro, não para a Lua, mas para os Estados Unidos, no finalzinho dos anos 50. Os Estados Unidos estavam vivendo a chamada Guerra Fria com a União Soviética. Os dois lados tinham armas nucleares, os dois lados tinham exércitos poderosos. Um conflito direto entre os dois países, né, poderiam acabar com a raça humana. Nenhum dos lados queria isso, mas tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética queriam provar que o seu ponto de vista era melhor do que o outro. Era um confronto entre o que o comunismo conseguia realizar e o que o capitalismo conseguia realizar.
e o comunismo saiu na frente. Em 1957, a União Soviética conseguiu colocar o primeiro satélite em órbita da Terra. Era o Sputnik. No mesmo ano, os caras conseguiram colocar o primeiro ser vivo em órbita da Terra. Era a cadelinha Laika. Pro resto do mundo, parecia que a União Soviética tinha mais tecnologia do que os Estados Unidos. Parecia que eles iam vencer a corrida espacial. Tava ficando feio pros Estados Unidos, entende? Os caras, estavam perdendo moral. Não sobra nada pro Beta. Foi nesse contexto que John Fitzgerald Kennedy foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1960. Kennedy foi eleito prometendo a superioridade americana. Ele prometeu que os Estados Unidos iriam conquistar o espaço. Só que uma coisa é promessa de campanha, outra coisa é preto no branco, é orçamento, dinheiro. Kennedy colocou James Webb como diretor administrativo da NASA. Sim, esse é o mesmo James Webb que dá um nome, né, pro esse mega telescópio que está em órbita da Terra. E sim, James Webb ocupou o mesmo cargo que o senhor Sean Duffy ocupa hoje, agora. James Webb alavancou o programa espacial americano. Sean Duffy tem que ficar batendo boca com celebridade na internet. Tipo, é cada um com a cruz, né, com a sua cruz. Enfim, como eu estava dizendo, uma coisa é prometer, outra coisa é abrir a carteira. James Webb pediu um orçamento de 30% no orçamento da NASA, ou eles nunca conseguiriam passar a União Soviética. O presidente Kennedy olhou para os números, pensou e negou. Não ter dinheiro é dar seus pulos com o que tem. Só que a União Soviética estava um bonde sem freio. Deu um ano e os soviéticos estavam colocando o primeiro homem em órbita da Terra. Era o cosmonauta Yuri Gagarin. A cadeirinha Laika, já tinha ido pro espaço, né? Mas tinha ido de arrasta, né? Vai ficar lá em cima comer o quê? Yuri Gagarin foi pro espaço e voltou intacto. Era mais um tapa na cara do orgulho americano. Os Estados Unidos estavam ficando muito para trás na corrida espacial. Tava feio demais. Um dia depois do Gagarin pousar de volta, os congressistas americanos fizeram uma reunião de emergência e autorizaram um programa para turbinar a pesquisa espacial nos Estados Unidos. De novo, Kennedy olhou para os números e ficou bolado. Ia sair caro demais. Ele não se comprometeu. Depois a gente vira isso daí, na volta a gente compra. Nos bastidores, o Kennedy estava agitando lá uma forma mais garantida de fazer o negócio acontecer. Ele não queria, torrar rios de dinheiro sem um resultado claro, sem ter certeza que iria passar os soviéticos. Kennedy encomendou um relatório para o vice-presidente Lyndon Johnson. Foi Lyndon Johnson que entregou um memorando uma semana depois, explicando que dava para chegar na Lua. A viagem para a Lua era tão complicada, tão cara, que dava para os Estados Unidos chegarem primeiro. Ia levar praticamente uma década, mas os Estados Unidos teriam que começar imediatamente. Aí sim o Kennedy viu que ia rolar. Ele assumiu o BO e fez um discurso histórico no Congresso americano. Em 25 de maio de 1961, o presidente John Kennedy falou essas palavras, abre aspas. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Ia mesmo rolar? Bom, tinha muito funcionário da própria NASA que achava isso difícil. O Kennedy, aquele pão duro, não tinha como, né? E foi por pouco que não rolou mesmo, porque faltou isso aqui pro Kennedy firmar um acordo com a União Soviética para realizar uma missão em conjunto para a Lua. Imagina isso, cara. Kennedy era tão mão fechada que ele queria, rachar a conta com os soviéticos. Meu irmão, esse projeto teria encurtado a Guerra Fria, entende? A gente estaria num mundo completamente diferente hoje em dia. Seria praticamente uma terra paralela. Felizmente, ou infelizmente, não sei, né? O projeto flopou. Os soviéticos até queriam. Se a conta era cara para os americanos, imagina para os soviéticos. Acabou que a missão americana falou mais alto, o espírito de competição falou mais alto e a missão em conjunto não aconteceu. O que aconteceu é que o Kennedy abriu a carteira, né? Até hoje, o projeto da NASA é considerado o maior comprometimento de recursos que qualquer país jamais fez em tempos de paz. O salto tecnológico em 8 anos foi algo absurdo. Foram investidos 25 bilhões de dólares na época. Ajustando para os valores de hoje, seria algo em torno de 187 bilhões de dólares. Era o projeto Apollo. No seu ponto mais alto, o projeto Apollo chegou a ter 400 mil funcionários e o apoio de cerca de 20 mil empresas e universidades dos Estados Unidos. E eu já tenho que perguntar agora para vocês, você realmente acha que alguém gasta 187 bilhões de dólares para fazer uma encenação? Você realmente acha que 400 mil funcionários, 20 mil empresas e universidades foram enganadas ou faziam parte da mesma conspiração? Cara, não tem como. Mas vamos lá, vamos continuar. Em 1962, a NASA começou a construção de um centro específico para voos tripulados, né, na cidade de Houston. Levantaram a instalação inteira em 1 ano. Dinheiro abre portas, né? Então o Kennedy visitou essa instalação e fez o seu segundo discurso histórico, até mais famoso que o primeiro. Kennedy falou o seguinte: alguns podem perguntar, por que a Lua? Por que escolher isso como nosso objetivo? E podem muito bem perguntar, por que escalar a montanha mais alta? Por que há 35 anos atravessar o Atlântico de avião?
Escolhemos ir à Lua nesta década e fazer as outras coisas, não porque sejam fáceis, mas porque são difíceis, porque esse objetivo servirá para organizar e medir o melhor de nossas energias e habilidades. Porque esse desafio é um que estamos dispostos a aceitar, um que não estamos dispostos a adiar e um que pretendemos vencer. Entre 1961 e 1969, a NASA construiu o seu centro espacial para missões tripuladas. Desenvolveu a tecnologia dos foguetes Saturn, desenvolveu a tecnologia do módulo espacial que levaria os astronautas, desenvolveu a tecnologia do módulo que pousaria na Lua. 32 astronautas foram preparados para essas missões. 24 astronautas deram a volta completa na Lua e 12 caminharam na superfície da Lua. Mas também houve sacrifícios. Os astronautas Gus Grissom, Ed White e Robert B. Chaffee nunca chegaram a decolar. Eles morreram asfixiados no incêndio durante testes da missão Apollo 1. O primeiríssimo voo, o primeiríssimo teste, resultou num incêndio na cabine em alta pressão. As equipes de emergência correram para abrir as portas da cabine, mas não deu tempo. A tripulação estava morta. O projeto parou, para ser conduzido uma ampla investigação sobre as falhas. Correções foram feitas e o projeto Apollo seguiu em frente. Seguiu em frente porque não podia parar. Ao todo foram 10 missões de preparo. Alguns só deram rolê em volta da Terra e pousaram. Outros foram até a Lua e voltaram, até chegar o dia da Apollo 11 decolar. No dia 16 de julho de 1969, Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin decolaram da Terra em direção àquele sonho antigo, Em direção à Lua imaginada por Kepler, em direção à vitória da corrida espacial. Precisamente às 20h17 do dia 20 de julho de 1969, o módulo lunar da Apollo 11 pousou. Michael Collins ficou em órbita. Aldrin e Armstrong foram os primeiros homens a chegar na Lua. Neil Armstrong colocou os pés na superfície lunar e disse a frase lendária, a frase mais marcante de todas: "Esse é um passo pequeno para um homem, mas um passo gigante para toda a humanidade." Neil Armstrong e Buzz Aldrin permaneceram quase 22 horas na Lua, sendo que mais de 2 horas e meia foram passadas do lado de fora do módulo lunar. Eles caminharam na superfície, tiraram fotografias, coletaram amostras de solo e rochas, e plantaram instrumentos de medição. Depois disso, chegou a hora de voltar para casa. Parte do módulo decolou novamente e conectou com a cápsula em órbita. Os astronautas voltaram para a Terra no dia 24 de julho, sãos e salvos. Depois da Apollo 11, houve mais 5 pousos na Lua até 1972. Então, tudo acabou. Por quê? Pelo mesmo motivo que o projeto inteiro quase não nasceu: grana. Era extremamente caro enviar uma missão tripulada para a Lua. Em 1972, o presidente Nixon mandou suspender o projeto Apollo. A NASA estava precisando desenvolver um projeto de ônibus espacial reaproveitável, capaz de colocar e reparar satélites em órbita. Nixon falou que não dava para bancar 2 projetos ao mesmo tempo, era uma coisa ou outra. Então a NASA deu prioridade ao projeto Challenger, o projeto dos ônibus espaciais. Depois disso foi o projeto da Estação Espacial Internacional e a Lua foi ficando para trás, esquecido no churrasco. Fora isso, o interesse público também tinha diminuído. O primeiro pouso na Lua parou o mundo. Os outros foram virando rotina pra galera. E aquilo que o Kennedy visualizou lá atrás já tinha acontecido. Os Estados Unidos provou que poderia colocar a União Soviética pra mamar. Tanto foi que a própria União Soviética nunca conseguiu colocar um homem na Lua, nunca. Na verdade, eles nem tentaram. Jogaram a toalha mesmo, cara. E eu diria que esse pode ser um dos argumentos mais fortes pra explicar pra qualquer pessoa que os americanos pousaram na Lua pra valer. Não precisa entender de ciência, ok? Basta entender de política. O fato é que os soviéticos seriam os principais interessados em desmascarar os Estados Unidos. Eles queriam muito desmascarar os Estados Unidos, mais do que qualquer um de vocês, mais que qualquer um conspiracionista. Eles nunca fizeram isso, nunca. A União Soviética engoliu o choro. Perdemos. Foi isso. Mas Pedro, e as provas que foi fraude? Calma, tem mais vídeo, O vídeo não acabou. É agora que a gente vai derrubar uma por uma as tais provas. Vamos começar agora pela declaração da Kim Kardashian. Ela falou que o astronauta Buzz Aldrin teria admitido a fraude em entrevista no passado. Isso aconteceu mesmo? Bom, a agência de notícias Reuters checou a origem desse boato em 2022. Tudo começou com um trecho de uma entrevista fora de contexto. É claro, vocês sabem, é sempre um negócio fora de contexto. Sempre, cara. Sempre que você que tá aí se deparar com alguma coisa que você acha estranho, tenta ver o contexto inteiro. Então vamos lá. Em 17 de maio de 2000, Buzz Aldrin foi no programa de entrevista do apresentador americano Conan O'Brien. O'Brien conta que todo americano que estava vivo em 1969 lembra do momento que o módulo lunar pousou. O próprio O'Brien disse que ele era uma criança, que ele foi acordado pelos pais para assistir o pouso na televisão. É nesse ponto que Buzz Aldrin corrige o apresentador e diz que ele não viu o pouso. Ele viu uma simulação do pouso. Como assim? É aí que entra o contexto. O pouso em si, o módulo tocando na Lua,
não foi filmado. Não tinha como. Galera, não tinha cinegrafista na Lua esperando o módulo posar, né? Ok? Não tinha. O que passou na TV foi uma simulação do módulo posando. Não é muito diferente do jornalismo que a gente faz hoje, né? Quando a TV mostra lá uma simulação de algo que não foi filmado, como, por exemplo, um crime, né? Isso não quer dizer que não aconteceu. Isso só quer dizer que não tinha ninguém filmando. A partir do momento que os astronautas saem do módulo, a NASA passa a transmitir o bagulho real. Foi exatamente isso que Buzz Aldrin quis dizer. Tanto é que ao longo do resto da entrevista, ele comenta naturalmente outros detalhes da missão que ele participou. Mas pegaram esse trecho em específico e saíram por aí falando que Buzz Aldrin admitiu que tudo foi falso. Vocês sabem como é que é a vontade das pessoas de criar buzz, né? De criar tendências para teorias conspiratórias. Ou seja, é muito fácil tirar uma coisa de contexto, né? Jogar pra mídia, pra internet que seja, e fazer a galera acreditar no que é mais louco, no que é menos óbvio, entende? Todo mundo vai acreditar sempre no que é menos óbvio, porque é mais glamuroso, cara. E essa é uma informação de conhecimento comum. Não é segredo, nunca foi segredo. Sente só o que falou Margaret Whitecamp, chefe do Departamento de História Espacial do Museu Nacional Smithsonian. Ela explicou o seguinte, abre aspas, a cobertura dessa viagem precisava ser explicada ao público sem a possibilidade de transmissão contínua de vídeo com que estamos acostumados hoje em dia. Na época, a cobertura teria sido combinada com animações que ajudavam a fornecer uma visão mais ampla do que estava sendo feito. Mas isso certamente não invalida o fato de que esses pousos ocorreram. Todas as emissoras da época investiram pesados em maquetes e modelos idênticos aos modelos reais da NASA para conseguir fazer essa transmissão da forma mais chamativa para o público. Isso tudo é oficial, tá tudo registrado direitinho, preto no branco, sem esquema, sem golpe. E no meio daquilo tudo, tinha filmagens autênticas enviadas pela NASA. Mas, Peter, e a bandeira lá tremulando na foto? Não tem vento na Lua, Peter? Essa é a prova mais manjada que a galera mais repete. E é justamente a mais fácil de rebater. Você deve ter visto a foto, né? O Buzz Aldrin, ele mesmo lá saudando a bandeira americana fincada na Lua. Se não tem atmosfera, por que a bandeira não tá mole, caída, concorda? Muito simples. Tem uma vareta de sustentação na parte de cima. A NASA já sabia que a bandeira não ia ficar esticada. A solução foi colocar uma vareta por baixo do pano, né, assim, esticando a bandeira e mantendo ela reta, só isso, em pé. Se você olhar pro topo da bandeira, você vai ver que é mesmo uma linha retinha. Se fosse vento, estaria ondulando em cima também. E como é que a bandeira ondula embaixo, Pedro, se não tem atmosfera, não tem vento? Não ondula. A bandeira vem enrolada por 4 dias durante a viagem. Buzz Aldrin desenrolou, esticou como dava e fincou. Sem vento, com baixa gravidade, sem um ferro de passar. Aí a bandeira ficou toda enrugada mesmo, cara. E era o que dava pra fazer. Mas, Peter, pô, não tem estrela nenhuma aparecendo nas fotos. É fundo preto. Foi gravado em estúdio, Peter. Pois é, né? Não tem nuvem no céu. Não tem nem atmosfera. Era pro céu estar entulhado de estrelas. E tava. Só que a máquina fotográfica da NASA não pegou. Se você reparar bem, você vai ver que os astronautas estão bem iluminados. O chão tá bem iluminado. Era dia na Lua. A luz do Sol estava batendo direto na superfície da Lua. A intensidade luminosa era muito grande. E nessas condições, o obturador de uma câmera fotográfica precisa ser muito rápido e ter uma abertura minúscula. Ou vai rolar superexposição. É aquilo que a gente chamava de queimar o filme. Naquela época. Nessas condições, cara, as câmeras não conseguem capturar fontes de luz muito fracas, como, por exemplo, a luz das estrelas. O resultado é isso daí, cara. Céu completamente preto. Não te convenci, né? Você pode testar isso com o seu olho. Testa você mesmo. Sim, nosso olho funciona igualzinho a lente de uma câmera. Na cidade, você olha pro céu de noite, você vê pouquíssimas estrelas. Por quê? A cidade tem muita luz. É muita luz elétrica por toda parte. Suas pupilas se ajustam e conseguem capturar poucas estrelas por causa justamente da luminosidade ao redor. Dependendo de onde você estiver, cara, o céu pode parecer, pô, que nem tem estrela mesmo. Agora, por exemplo, vai acampar. Vai pro meio do mato. Apaga todas as luzes ao seu redor. Olha pro céu, é muita estrela que tua pupila captura agora, muito. Agora você percebe que tem certos locais que você não consegue ver nada de estrela, outros locais que você vê bastante estrela, exatamente por isso, por causa de luminosidade. Mas, Pedro, a foto das pegadas da Lua não bate com o solado das botas. Sim, galera, foi longe nessa aí, né? A bota do Neil Armstrong tá em exposição no museu, e o fundo da bota não coincide com as pegadas. A galera da fraude errou no figurino, foi isso? Os caras estavam fazendo a fraude lá, não se ligaram nisso aí? Uma fraude de milhões, bilhões de dólares, e os caras cometeram esse deslize? Não, nada disso. Primeiro, a foto é da pegada do Buzz Aldrin, que tinha um tamanho de pé diferente do pé do Neil Armstrong. O segundo ponto é que os astronautas usavam o que se chama de overshoe, que é uma camada antiderrapante por cima da bota. O padrão do overshoe é diferente, né? Para dar mais aderência, para grudar mais no chão. O overshoe ficou para trás, assim como vários outros equipamentos que foram deixados na Lua, entende? Quando o módulo decolou de volta, ele tinha um peso muito controlado.
Tudo que não seria usado de novo foi deixado pra trás. É um detalhe pequeno, mas a galera gosta de repetir como se isso fosse prova de alguma coisa. Mas, Peter, tem um cinturão de radiação em volta da Terra, não tem como o ser humano atravessar isso e sobreviver. Aí tu leu o Quarteto Fantástico demais pra começar, né? Se essa teoria for verdade, isso quer dizer que acabou? Não tem como o ser humano sair do planeta? Nunca! Impossível o ser humano sair do planeta? Bom, é aqui que a cabeça de vocês explode. O cinturão de radiação é real. Acertaram quem falou isso, né? A gente tá falando, então, do cinturão de Van Halen. E não é pra confundir com a banda, né? Não é o cinturão do vocalista do Van Halen, né? Para com isso. O nome é parecido, mas são coisas bem diferentes. Enfim, o chamado cinturão de Van Halen é uma zona de partículas carregadas que fica em volta da Terra. É radiação cósmica de verdade. Só que essa radiação não vai transformar a pessoa em pedra ou deixar a pessoa invisível. Não, cara. Vai matar mesmo, fritinho. Então como é que o ser humano chegou na Lua? A resposta é simples. Varado. A cápsula espacial passou pelo cinturão de Van Halen varada, tampada em altíssima velocidade. Não deu tempo da radiação se fixar e causar dano, é isso. Além disso, a NASA também aprimorou blindagens e outras formas de proteção para garantir a segurança dos astronautas. Até o ângulo do voo foi pensado para o contato com o cinturão de Van Halen ser mínimo. Foram 9 missões passando por ali antes do voo da Apollo 11. A NASA mediu uma dose máxima de radiação de 0,46 rad nos astronautas. Uma dose muito maior do que a média de um operador de raio-x, mas também é uma dose menor do que a dose recebida por vários trabalhadores de usinas nucleares. Ou seja, tá tudo sussa, tá tudo dominado. Não vai ser a radiação cósmica que vai impedir a gente de viajar para as estrelas. Ou de volta para a Lua, não é isso. O que pode realmente impedir a gente continuar a conquista espacial é a desinformação. A desinformação, os boatos, e isso são elementos que podem sabotar um pedido de verba, um financiamento, uma pesquisa, ou pode impedir que mais engenheiros, mais cientistas sejam formados nas universidades. Peter, não tô convencido, eu quero prova de que o homem pousou na Lua. Ok, vamos falar de provas então, provas de verdade. Que tal 8.400 fotos oficiais disponíveis publicamente, para qualquer um ver? Que tal milhares de horas de filmagens oficiais que também estão disponíveis publicamente? Qualquer um pode assistir. Que tal toneladas de dados que foram compartilhados com a comunidade científica do mundo inteiro? Muitos desses dados são provenientes de equipamentos que foram colocados na Lua e continuaram funcionando por décadas, enviando informações para a Terra. Que tal isso? Que tal a gravação e transcrição completa de todos os áudios que foram enviados e recebidos pela central de comando das missões Apollo? Que tal 382 quilos de rochas lunares que foram trazidas de lá? Rochas que foram verificadas e analisadas por cientistas independentes de vários países, não só dos Estados Unidos. Vários cientistas examinaram essas rochas. É tudo falso? Não seria mais fácil, tipo, mandar um homem de verdade para a Lua? Não acho que seria mais fácil isso. Em 2008, a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão colocou uma sonda em órbita da Lua. E adivinha? Essa sonda conseguiu fotografar lá de cima os sinais do pouso do módulo lunar da Apollo 15. Os japoneses também estão no esquema. Será que estão também? Tá tudo comunado com a NASA? Outro país, outro cientista independente de vários países. A partir de 2009, a própria NASA enviou uma sonda para girar em volta da Lua em órbita bem baixa, tipo 50 km de altura. Com a tecnologia mais moderna e esse grau de proximidade, essa sonda conseguiu tirar fotos da superfície da Lua em altíssima resolução. Dá pra ver os restos dos módulos abandonados pelas missões Apollo. Dá pra ver as bandeiras fincadas no chão. Dá pra ver as pegadas. Sem zoeira, cara. Dá pra ver as pegadas. Não tem vento, não tem erosão, lembra? Tá tudo intacto ainda, nada foi danificado. Mas, Peter, a NASA pode ter falsificado essas fotos? Peraí. Sondas da China e da Índia também já confirmaram a existência desses lugares de pouso. Galera, já deu. Só pra fechar aqui, ok? Quando o Neil Armstrong e Buzz Aldrin estiveram na Lua, eles instalaram uma matriz de retrorefletores para alcance a laser na superfície da Lua. O que é isso, Pedro? É tipo um mega espelhão. Os cientistas da Terra apontam um laser para esse ponto na Lua e conseguem calcular a distância exata da Lua para a Terra, com precisão de centímetros. E esse negócio está funcionando até hoje. É usado por astrônomos no mundo inteiro. Então, desculpa aí, Kim Kardashian. Errou feio. Errou rude. O ser humano pousou mesmo na Lua. 6 vezes, inclusive. E vamos voltar para lá um dia. Aguarda e confia. Agora comenta aqui pra gente, você sabia dessa polêmica? Você era do time da Kim Kardashian ou do time NASA? Te convenci de que o homem esteve na Lua? Não sei, comenta aqui embaixo. Obrigado por mais um vídeo no quadro Nerd Curiosidades. Toca aqui agora, se inscreve no canal, sempre falando nerdice, pura, simples, real, transparente pra você, o que a gente gosta, o que o nerd realmente gosta de conversar. Obrigado por estar nesse canal, ativa o sininho, a gente não para nunca por sua causa. Valeu, galera, até a próxima. Fui, uhul!